afinal de contas, o canal já foi lançado há mais de 6 meses, e qual é essa conexão entre o mundo artístico e o mundo nerd geek? Vamos saber mais sobre isso? Tem mais em comum do que vocês imaginam. Estamos aqui para isso mais uma vez, aqui no cenário, nosso cenário que a gente tem mais costume. O último vídeo foi inclusive uma saída de palhaço, vou deixar inclusive aí o link na descrição do vídeo. E o canal tem se diversificado, e a gente, mesmo se diversificando em espaços e em temas, estamos sempre caminhando e andando e perscrutando esses temas, que é temas do mundo nerd geek e do mundo artístico, ainda por enquanto nesse início, especificamente no teatro. Mas vamos lá, qual é essa conexão que a gente fala tanto aqui? Eu acho que antes de começar qualquer coisa o que significa esse termo, nerd geek? É agora! Simbora! Caramba, foi mesmo? Mas menino, tem muitas formas, muitas origens pra gente saber o que significa esse termo geek, esse termo nerd, porque são dois termos diferentes. Olha, tem uma dessas possibilidades que é uma gíria americana para a palavra nerd, que é nerd. Aí aqui está a palavra escritazinha aqui, que é uma expressão que significa, como o nosso bom cearês, é aquela pessoa abestada, a pessoa boba, estúpida, louca, aquela pessoa que também era muito conectada assim, aquelas pessoas que eram muito estudiosas, né? Também tinha até uma outra expressão americana que era cabeça de ovo, aquela pessoa que era muito dedicada aos estudos, aos conhecimentos, que tinha um jeito meio esquisito e que hoje a gente entende que é aquele comportamento mais de antissocial, mais isolado. Esse é o nerd. E aí o geek é quase uma redundância, né? Porque o geek ele é uma expressão alemã, que também tem o mesmo significado, estúpido, bobo, louco. E aí, atualmente, e principalmente no início dos anos 90, com o surgimento da internet, dos computadores, é conectado com pessoas que gostam de tecnologia, de ficção científica, né? Aí vem Star Wars, Star Trek e tantos mais. E também tinha uma outra origem dessa palavra geek, e aí vem a grande conexão com o mundo artístico. Era também associado a artistas circenses, né? Essa expressão geek, geek, aí eu vou colocar aqui também, é o nome correto, que era de artistas excêntricos e que tinham números estranhos e assim, horripilantes, né? Aqueles artistas que comiam vidro, ou que arrancavam pé de animal, comiam cabeça de galinha no meio da plateia. Eram apresentações bem bizarras, e aí que tinha essa conotação, essa expressão geek, e eram chamados de geek shows, né? De artistas circenses. Olha só, quem que imaginava? Eu mesmo que sou artista não imaginava o negócio dele até estudar sobre o assunto. E aí vamos lá. E aí essa conotação nerd geek que foi surgindo cada vez mais forte com as mídias sociais, com o avanço da tecnologia, com o avanço da internet, se caracterizou a pessoas como nós que gostamos de séries, filmes, animações, quadrinhos e tudo isso que tem a ver com esse universo do entretenimento, das artes, essas artes que estão a serviço das obras que nos embalaram a nossa vida, a nossa infância, né? Querendo ou não, Star Wars, que vai estrear filme aí, vai ter vídeo no canal. Ops! Pense no amigo Hicks! Pense no Igor! Então, e aí vamos lá. Ao mundo artístico, como é que a gente chega numa conexão direta? Das mais óbvias, nós temos o RPG. O RPG é uma prática de construção de personagem, de relação com dramaturgia, onde as pessoas vão lá criar histórias, narrativas, criar pessoas, né? Criar personalidades, características, formas de se vestir. E aí existe uma forma de contar essa história, onde uma pessoa, um narrador, ele conta essa história, joga desafios, vai amarrando as pontas soltas e as demais pessoas jogam interpretando esses personagens.
Claro, além do próprio RPG, nós temos os cosplays, esse costume que começou lá na América, né, com pessoas se vestindo como personagens de filmes, e acabou tomando o mundo otaku também. Pessoas que se vestiam de personagens de desenhos animados, de filmes, de séries, e de mais obras que você puder imaginar, inclusive até da literatura brasileira que eu já vi. E aí é por aí nesse caminho inicial que a gente pode ver essas conexões do mundo artístico, do teatro principalmente, que é onde é mais a minha ossada, com o mundo nerd geek. Pessoalmente também, assim, eu sou uma pessoa que sou do teatro e desde sempre também tenho essas afinidades com o mundo nerd geek. Agora é claro que com o tempo essas afinidades elas vão aumentando e vão crescendo. E uma coisa que eu percebo que é fato, o mundo nerd geek está em todo lugar. Ele está em todas as coisas possíveis, imagináveis e inimagináveis, dos costumes, a um ponto de você, sei lá, passear num calçadão, na rua, na praça e ver pessoas com blusas de super-herói, de você ver crianças, adultos. Outro dia eu estava na sorveteria, fiquei ouvindo uma família inteira falando dos filmes da Marvel e da DC. E assim, é claro que não se resume só a essas duas grandes editoras, mas as pessoas falam dos seus heróis, dos seus super-heróis, das suas séries favoritas dos anos 90, dos anos 60, dos anos 70. Desde sempre existiram essas obras. Já tem obras que conotam dos anos 1840, e aí por essa vai. Querendo ou não, hoje é inevitável. O mundo nerd geek, como diz, né, parafraseando Thanos, o mundo nerd geek é inevitável. Para onde você for e o que você for ler, desde um livro a um best-seller, até um filme que é uma adaptação de quadrinhos, desde uma série que até então, de uma obra esquecida, que de repente, né, agora tem muitas obras dos anos 90 que estão tomando espaço, estão voltando com força total. Isso é graças também, eu acredito, a um contexto de maior número de pessoas adeptas a se assumirem nerd geek. Eu acho que o teatro é um universo que pode beber muito bem disso. E é disso que eu vou falar agora na segunda e última parte do vídeo. E afinal de contas, que contribuições, que influências o universo teatral, os atores de teatro, os artistas, produtores, criadores, encenadores, grupos de teatro podem se influenciar e já se influenciam do mundo nerd geek? A priori eu acredito que um bom artista de teatro, antenado na arte teatral, que é uma arte muito específica, é uma arte de troca imediata, de conexão, de estar perto das pessoas com uma proximidade que você não vai ver em nenhuma outra arte. Eu acredito que o teatro pode beber muito das cores, pode beber muito da dramaturgia, pode beber da construção dos personagens, dessa criação de tipos de personagem, né? Às vezes você pode pensar no óbvio, como é que eu vou fazer uma história de super-heróis no teatro? Pode não ser bem de um super-herói de uma grande marca. Poderia ser criado um novo super-herói ou criado um personagem que vivencia a jornada do herói, uma vez que é muito comum na dramaturgia grega também essa concepção de jornada do herói, do crescimento do herói. Tem obras como, por exemplo, Watchmen, que está aí em folga com a sua série na HBO. O Watchmen tem uma dramaturgia densa, dialética, não existe vilão ou bonzinho. Todos possuem o bem e o mal. É muito bem equilibrado essa criação, essa concepção dessas personagens que parece que são de fato reais. E são reais porque são verossímeis com a realidade. Acredito que a criatividade de um artista de teatro pode se potencializar e muito ao beber dessas fontes, dessas obras nerd geek. Tenho, inclusive, pessoalmente, muita vontade de montar um repertório de obras que bebem diretamente nisso. E já percebo em Fortaleza, aqui na minha cidade de Fortaleza, para quem não sabe, é onde eu moro, onde eu nasci e me criei, eu já percebo grupos que bebem disso através das artes visuais. Um grupo que eu gosto muito, que é o grupo Bagaceira de Teatro, tem uma linguagem audiovisual, de arte visual, e audiovisual também, por que não? Porque eles também tiveram o seu filme Inferninho. Eles têm uma pegada de animação, uma pegada de desenho animado, uma pegada, sabe, de personagens que aparentemente são simples, mas que
pegam as pessoas porque são próximos das pessoas. E ao mesmo tempo tem uma pegada de cores que nos chamam a atenção assim que os personagens entram em cena. Eu acredito que isso funciona muito no teatro, quando o teatro bebe dos detalhes, não apenas das coisas óbvias ou das coisas grosseiras, ou das coisas, eu preciso realizar o impossível, vou botar um monte de cosplay no teatro. Por que não também? Acho que também é uma possibilidade, uma vez que os cosplays vêm levando mais a sério, cada vez mais a sério nas competições, uma interpretação muito mais rebuscada para fazer isso nas apresentações dos personagens do mundo nerd geek e otaku. Então, quem mais você imagina que poderiam ser as contribuições do mundo nerd geek para o teatro? Que teatro você, meu querido amigo, gostaria de ver uma vez bebendo dessas influências, dessas fontes que estão aí sendo inevitáveis aos nossos olhos? Comenta, coloca aqui nos comentários, conversa comigo. Vamos lá descobrir que possibilidades mais a arte pode nos abrilhantar e nos revigorar em meio a tempos tão difíceis. E é isso, eu vou ficar por aqui. Esse assunto tem muito pano para manga. E se, claro, tiver ainda alguma coisa que você ficou muito curioso, que você ficou com muita vontade que eu fale especificamente de uma obra, de um autor, de alguma coisa assim, coloca nos comentários. Fala comigo no Instagram, fala comigo Henrique Willis. Segue o amigo Henrique Willis também no Instagram, porque o amigo tá mandando ver nas obras de terror do cinema mundial. Então, meus queridos, um grande abraço. Fiquem com um beijo e simbora, aviões! Pense no universo nerd geek artístico! Gravando. Pense, estamos aqui para isso mais uma vez, aqui no cenário.